Boa noite, gente. Atrasadinha por aqui por motivos técnicos. Eu tô na escola e não sei por que a internet tá falhando. Então eu coloquei aqui minha internet, meu 4G, às vezes fica com uma qualidade meio ruim, peninha, mas pelo menos estou aqui ao vivo com vocês. Segunda-feira, então 9h34, nós estamos começando. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando por aqui. Fico muito feliz de receber tanta gente aqui. Toda segunda tem gente que me acompanha já há bastante tempo, tem gente nova chegando toda semana, todo dia tem alguém que chega por aqui no meu Instagram. Eu fico tão contente, tão contente. Tem muitos conteúdos, tanto no feed quanto nos stories que eu coloco sempre. Todo dia eu falo alguma coisinha, eu compartilho algo. E também no YouTube. Tem gente que me pergunta, Natu, depois essa live fica salva? Gente, fica salva lá no YouTube. O link você encontra na bio. Então, vai ali na minha bio do Insta e você vai ser redirecionado direto pro YouTube. Então, no YouTube tem playlists, tem uma que se chama Estudar para Educar, que é muito voltada para os educadores do âmbito profissional, mas também, assim, muitos pais se beneficiam daquele conteúdo. E tem a outra playlist, que é das lives. Nós já estamos na 17ª, e tem outros vídeos que tem por ali também uma live que eu já fiz com a Ari, que não está, né, numerada. Tem uma live que eu fiz a respeito de depressão, que foi semana passada. Então, fica aqui o convite para quem não conhece ainda, entra lá no YouTube, ativa o sininho, porque quando eu coloco o vídeo novo, você é notificado, tá bom? E comenta por aqui, comenta lá, manda, ó, vocês estão vendo que tem um aviãozinho ali embaixo? Se você clicar aqui nesse aviãozinho, você vai mandar para algum amigo ou alguma amiga e nem vai sair da live. Convida alguém para estar aqui junto com a gente. Hoje o tema é especial demais. Vocês sabiam que eu estava ansiosa? Aliás, eu escrevi tanta coisa, olha aqui. Eu uso o rascunho assim, eu vou escrevendo para falar com vocês, que eu acho... Olha, é tema para falar 1h30 e eu tô tentando aqui colocar em 20 minutos esse tema. Então, bora para esse tema que é espelho, espelho meu. Tudo de ruim que vejo na criança é culpa do meu eu? Quis brincar com uma rima. E aí, será que é tudo culpa nossa? Olha, eu tenho ficado impressionada com o grau de julgamento dos pais, dos familiares que decidem educar com respeito. Gente, é incrível, porque na mesma medida em que a gente toma consciência, aquilo que eu escrevi ali na descrição da live, né? A gente toma consciência a respeito da educação respeitosa e a gente também volta a apontar para si mesmo, para si mesma, um julgamento imenso. Quando não, a gente julga também na mesma medida para dentro e para fora. Aquilo que sobra, aquela segurança toda que sobra às pessoas que decidem educar de maneira muito autoritária e elas são super seguras de si, né? Ah, faço isso mesmo, porque é assim que tem que ser e tal. Falta de segurança para as pessoas que decidem educar com respeito. Então eu tô aqui porque eu me identifico com isso tudo que eu tô dizendo. Muitas vezes eu me julgo demais, falta assim eu me chicotear, né, quando tem alguma falha, porque vocês já sabem, quem me acompanha faz mais tempo, já sabe que eu tenho dificuldade para lidar com a minha própria humanidade, então por isso que eu falo tanto sobre esse assunto. Mas então eu tenho percebido que a gente tem precisado, assim, ó, criar uma rede de apoio uns para os outros aqui, e nesse momento a gente representa essa rede de apoio, para que a gente se fortaleça nos nossos princípios de educação com respeito, e que a gente saia dessa onda de julgar para dentro e julgar para fora. Porque muitas pessoas julgam, ai, nossa, é tudo culpa minha o que acontece com meu filho. Ou, é tudo culpa do meu parceiro, tá vendo? Ele é essa pessoa assim, irritadiça. Aí, ó, nasceu um menino que fica vendo ele desse jeito, pronto, copia. É igualzinho o pai. Então, ou a gente acha que tá sendo problema nosso ou do nosso parceiro. Então, será que é tudo culpa nossa mesmo que acontece com os nossos filhos? Gente, não. Não é toda culpa nossa. Veja só, as crianças são o que são e nós não temos controle sobre isso. Nós não somos onipotentes, nós somos só seres humanos. Então imagine se tudo que os nossos filhos são fosse uma determinação nossa, como explicar então que crianças muito explosivas são filhas de pais muito pacíficos ou até passivos? Vocês já viram isso?
Eu acompanho uma família, gente, é desesperador, os pais não têm recurso para lidar com tamanha explosividade, tamanha explosão, porque a criança é explosão o tempo todo e os pais são muito calminhos. Então, como explicar isso? Se os pais é que determinam a maneira da criança ser, não é? E como explicar, então, o contrário? Uma criança muito calma, que nasce num ambiente agressivo e até violento, por exemplo. Então, esses exemplos que eu trago são para aliviar a nossa barra mesmo, não a nossa responsabilidade. Porque daí você vai dizer, mas Natúcia, claro, nós temos influência sobre a vida dos nossos filhos. Sim, é verdade. Eu vou falar aqui a partir de uma perspectiva de que nós somos seres únicos, que somos constituídos, sim, pelo conteúdo que nós recebemos dos nossos pais. Não é? Então, 50% do papai e 50% da mamãe. Mas daí há uma síntese de um novo indivíduo. E esse novo indivíduo se constitui, então, como um ser, como a psicologia vai dizer essa expressão, bio, que é biológico, psico, psicológico, sócio, social e espiritual, porque eu falo a partir de uma perspectiva da psicologia transpessoal que integra a espiritualidade como constitutiva do humano. Então, nós vamos lá, a partir da mamãe e do papai, nos constituir como seres bio, psico, sócio, espiritual. Cada criança faz isso, cada criança se constitui assim. Nós também fomos assim em relação aos nossos pais. Sim, nós recebemos influência, então volto a dizer, mas somos seres únicos. E a partir dessa individualidade, dessa identidade que é própria de cada sujeito, nós vamos ter os nossos desafios. E a partir dessa perspectiva que eu falo para vocês, cada criança nasce, cada ser nasce na família que precisa para evoluir. Ninguém nasce por acaso numa família, e isso considerando essa abordagem da psicologia transpessoal, da qual eu falo, tá bom? Então, considerando essa perspectiva, você não cai por acaso de paraquedas numa família, você cai ali no ambiente em que você precisa evoluir. Sabe a música do Marcelo D2? Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, e eu me desenvolvo e evoluo com meu pai? Então, se eu tenho um filho ou uma filha que tem um temperamento muito explosivo e eu também sou muito explosiva, será que ele é explosivo por minha culpa? Não dá para saber. O que dá para saber é que você está tendo uma grande oportunidade de se desenvolver e evoluir. Enquanto isso, o seu filho também tem uma grande oportunidade de se desenvolver e evoluir. Se a gente olha por essa perspectiva, você fala, uau, não é que é mais simples mesmo ter um filho do mesmo jeito que a gente? Ou, depende, você fala, poxa, eu já não me aguento, vou ter que aguentar também alguém muito explosivo. Não importa, são perspectivas que são diferentes mesmo, mas o que é fato é que a gente sempre vai buscar evolução, conforme a gente tem um filho ou uma filha que nasce na nossa família. Não é? Então, é importante a gente se dar conta disso para parar de se martirizar que os nossos filhos são o que são porque estão copiando a gente o tempo todo. E não é isso. O que ocorre? É o seguinte, acontece que quando a gente percebe na gente mesmo, na gente mesma, alguma coisa, um conteúdo emocional denso, a gente está mais propenso a também perceber no outro. Então, a gente só vai perceber no outro aquilo que a gente já deu conta de trazer para a nossa consciência, para a nossa percepção. Então, se eu já me dei conta de que eu sou alguém muito explosiva e eu até me incomodo com as minhas explosões, eu estou mais propensa a enxergar essa explosão também nos meus filhos, nas pessoas com as quais eu convivo. E olha que bom que é enxergar no outro aquilo que também tem dentro da gente, porque assim a gente tem condição de lidar com isso, não é? Então, às vezes não são aspectos seus propriamente, mas são do seu parceiro. Por quê? Porque pelo grau de intimidade que você já tem com ele, você já conhece o seu parceiro ou a sua parceira, e aí você então consegue se dar conta de que, nossa, esse temperamento aqui do meu parceiro é muito parecido com o do meu filho, ou vice-versa, não importa. Então, às vezes a gente tem uma impressão que os nossos filhos são mini nós. Mas eles não são, eles são inteiramente eles. Lembra aquele sujeito que se constitui bio, psico, social, sócio-espiritual? Então, esse sujeito que é único, ele vai sim perceber influências, mas tem aquele desafio que é só
dele. Esse desafio que é só dele não é do nosso controle. Então, estou aqui olhando minha anotação para retomar um assunto com vocês. Quando eu me dou conta de que é bom, de que tá tudo bem o meu filho ser parecido comigo, eu tomo isso como uma mensagem proveitosa. Se eu ficar lutando contra isso, ai, eu não queria que ele fosse assim, ai, como é ruim ser assim, a pessoa sofre tanto sendo assim como eu, por que ele vai ser assim também? Para de bater de frente com o que é. A pessoa já nasce com determinado temperamento. Você também já nasceu com esse temperamento. Então vamos agora buscar uma aceitação do que é. A partir do momento que se aceita o que é, existe um potencial de transformação incrível. Incrível. Ficar batendo de frente com o que é desamor. Né? É judiar de si mesmo e de si mesma e inclusive do filho. Então, se você começa a se conhecer, perceber quais são os processos que acontecem com você, você vai dar conta de ajudar a criança a perceber quais são os processos que acontecem com ela. Agora, se você é completamente diferente do seu filho, da sua filha, olha, veja só a oportunidade que você está tendo para conhecer um outro temperamento, uma outra maneira de funcionar no mundo e que não existe uma única maneira e a maneira correta de funcionar no mundo. Existe a maneira de cada um ser. Então, as nossas influências, elas não são determinantes. As nossas influências, se é que elas existem concretamente, elas servem para a gente perceber. Se perceber no outro e perceber o outro em nós. E aí, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui para contar para vocês. O Pedroca, meu filho mais velho, ele tem um temperamento muito parecido com o meu em vários aspectos e alguns modos de funcionar muito parecidos. Um deles, ele nunca me viu fazendo e ele faz. Vocês já viveram alguma coisa assim? Tem uma vez uma família eu atendi e falava assim, nossa, ele anda igualzinho o tio, ele tem um jeito igualzinho do tio, mas ele não conheceu o tio. O tio nem mora na mesma cidade e ele tem o mesmo jeitão do tio. Vocês já viram isso? O meu filho Pedro tem algumas coisas que se parecem muito comigo, mesmo quando ele nunca me viu fazendo. Eu tenho um hábito nada saudável de terminar de almoçar na hora do almoço, no meu trabalho, eu almoço aqui, e aí eu termino de almoçar, a última garfada que eu vou dar na comida, a minha tendência já é levantar e ir para a lida. Algumas vezes eu já fui lavar minha louça com a comida ainda na boca. Aí eu me dou conta disso e falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Fica ali, termina de comer, deixa essa comida descer, né? Relaxa primeiro, não tem um desespero, não tem uma hora para voltar rapidinho, assim. É loucura mesmo. Bom, o Pedro faz a mesma coisa. Mas eu garanto a vocês que ele nunca me viu fazendo isso, porque eu faço isso aqui, quando eu tô no trabalho, porque eu tenho uma coisa do vai trabalhar, vai, volta pra lida, agora já chegou a hora. Eu tenho isso aqui. Quando eu tô em casa, quando eu tô jantando com eles ou almoçando de final de semana com eles, eu não tenho esse comportamento. Então o Pedro já me viu fazendo isso? Não. Mas ele faz igual na mesa do jantar, qualquer hora. Ele termina de comer, ele já pega o prato e quer levar na cozinha. Tá, ok. Então o que eu faço com esse conteúdo? Eu vou ficar me culpando porque eu sou assim, eu tenho esse hábito péssimo e aí pronto, o menino copiou, deve ter sido energia, porque aí a gente vai conhecendo os aspectos do desenvolvimento emocional e sabe que a gente tem uma ligação muito profunda com os filhos. Eu atendo muitas famílias que têm essa ideia de que influenciam tanto que até a distância a criança já deve perceber que eu tô fazendo isso. Gente, desencana disso. Na verdade, o Pedro é o Pedro, a Natúcia é a Natúcia, eles são parecidos. Nós somos parecidos, eu e meu filho. Então, quando eu vejo o Pedro fazendo isso, olha lá, Marcelo D2, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Ah, meu celular tocou aqui, gente, desculpa. E aí, essa musiquinha fica por aqui, certo? E a gente vai se desenvolver e evoluir com os nossos filhos. Quando eu vejo ele fazendo, claro que me incomoda, porque, lembra que eu falei lá no começo? Aquilo que eu já dei conta em mim, que eu já consigo perceber em mim, eu percebo nele. Talvez, se eu não tivesse incômodo em relação a isso comigo mesma, vocês acham que eu ia me incomodar? Talvez eu ia achar até bom. Ai, que bom, o menino já vai e leva o prato lá na cozinha. Ele já tira o prato da mesa. Não, eu não acho bom, nem em mim, nem nele. Então, quando eu vejo ele fazendo, eu falo, ai, que oportunidade. Aí eu falo, filho, a mamãe faz igual você na hora do almoço, você acredita? Ai, mas isso não é nada bom pra gente. Senta aí, menino, termina de comer, depois você leva esse prato.
Eu falo isso para ele e para mim ao mesmo tempo. Entendem? Olha lá, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, e ele se desenvolve e evolui comigo. Olha que coisa boa. Agora, só adianta eu ficar com culpa? Ai, pronto, só porque eu tô vendo nele, eu preciso transformar em mim para ele mudar? Será que se eu mudar em mim, ele vai mudar? Não sei, não sou onipotente, não tenho controle, não determino o desenvolvimento dele, nem as influências. Certo? A gente precisa se dar conta disso para aliviar essa culpa imensa que a gente carrega. Para com isso. Para quê? É necessário que vocês guardem uma informação desse tantão de coisas que eu tô falando. Nós, aqui nessa jornada da Terra, a gente tá para se conhecer, para evoluir, para crescer como seres. E, ao mesmo tempo, quando a gente decide ter filhos ou trabalhar na área da educação, também prestar esse serviço para a evolução do outro, que é conhecer o outro, que nesse grau de intimidade de pai e mãe não existe. Como conhecer outra pessoa nesse grau de intimidade, né? Então, conhecer os nossos filhos e ajudá-los a se conhecer. Esse é o grande serviço que a gente presta na vida deles. Conhecê-los e ajudá-los a se conhecerem para que eles lidem melhor com a maneira deles serem. Vocês imaginam se eu, pequenininha, com 6 anos, tivesse sido alertada, como Pedro é alertado, de que, filho, não precisa levantar com a comida na boca? Talvez, hoje, eu teria uma outra atitude comigo mesma. Então, tem uma potencialidade aí de transformação, mas só a partir do momento que se aceita o que se é. Os nossos filhos são o que são. E isso é importante a gente guardar. Tá bom? Com muito carinho eu digo isso para vocês e ao mesmo tempo eu digo para mim. Eu vou me escutando enquanto vou falando, certo? Eu vou ler aqui se tem comentários. Um monte de gente que entrou. A Ari tá dizendo, nossa live foi linda, um convite para nós pais nos olharmos, isso mesmo. Com certeza é assim, a Vivi falou. Evolução diária com os nossos filhos, isso mesmo. Ai, Natu, essa live está caindo como uma luva de pelica, vai de encontro com o meu último post, onde escrevo sobre o olhar para mim e para Bela. Ai, que lindo, Ari, depois eu quero ler. Que incrível isso, se perceber. Quem mais? Ai, tem gente falando que é verdade e te ajuda a se policiar também, a Ari tá dizendo. Ai, que gostoso ler os comentários de vocês. Tô adorando. Tô aqui olhando a hora, acho que eu já passei da hora. Deixa eu ver antes de eu ir embora. Se eu esqueci de falar alguma coisa importante, falei pra vocês que eu anotei tanta coisa que dava pra falar 1h30, né? Ai, ai. Ó. Eu tô aqui lembrando do Pedro levantando. Ai, meu Deus. Então, o negócio é o seguinte. O que eu tenho pra dizer pra vocês... Tira essa culpa das costas, libera esse peso de culpa, porque ele não nos ajuda a conhecer a nós mesmos e a conhecer as crianças. Se aqui a gente tá para crescer, para evoluir, para isso a gente precisa se conhecer, então vamos parar de se ocupar com julgamento excessivo por nós sermos quem nós somos. Nós somos assim porque foi assim que nós conseguimos sobreviver até chegar aqui. Né? E talvez aos poucos, a partir da aceitação profunda de quem a gente vai dando conta de abrir mão, de soltar as rédeas do controle, com calma, vamos com calma. E ao mesmo tempo, com calminha, vamos lidando com a educação dos nossos filhos. Como eu sempre digo, sozinho você até consegue, você até vai, não é impossível, mas não é simples. Então conta comigo e vamos juntos, tá bom? Um beijo no coração, boa semana para vocês, foi um prazerzaço estar aqui e a gente se encontra segunda-feira que vem. Beijo, beijo. Gratidão pela seu livre e atento olhar. Ai, que bom. Quero que todo mundo tenha um olhar livre e atento também. Ao mesmo tempo, eu me desenvolvo e evoluo com vocês, na parceria com vocês. Toda vez que eu tenho que me preparar para estar aqui, é sempre um grande aprendizado. Vamos nos desenvolvendo, evoluindo com os nossos filhos. Que assim seja. Um beijo. Quem chegou depois, fica salva por aqui.
Vou deixar por 24 horas e depois vai lá para o YouTube. Divulga para os amigos essa live, tem tanto conteúdo bacana que precisa ser expandido, assim, ó. Eu tenho, assim, uma lista de pessoas que eu atendo para quem eu vou mandar essa live também, viu? Beijão. Tchau.